€8 milhões aprovado para contratações agora, no meio do ano. André Sanches será candidato à presidência do Corinthians. Corinthians pode trazer Pedrinho, Roberto Firmino. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro. É do time do povo, é do Coringão! Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians. E para você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, porque aqui trazemos vídeos diariamente cheio de notícias do Corinthians. E já deixa o seu like nesse vídeo e sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos iniciar o vídeo de hoje falando do André Sanches, que será sim candidato à presidência do Corinthians pelo Renovação e Transparência. Pessoal, o André Sanches está participando de todas as reuniões políticas da chapa, não está saindo do CT do Corinthians, está dando várias declarações. O André Sanches está fazendo hoje tudo que um pré-candidato faz. E já era de se esperar. Hoje, o Augusto Melo, que é candidato à oposição, está muito forte a ganhar as eleições do Corinthians. E é lógico que o André Sanches não ia querer largar o osso, porque o único cara que tem chance de tirar as eleições do Augusto Melo é o André Sanches. Essa chapa do Andrés está há 16 anos no poder do Corinthians. 16 anos no poder do Timão. E quando ele viu que sua chapa está ameaçada, é lógico que ele vai sair candidato à presidência do Corinthians. O que vale em nós é ter consciência, principalmente os sócios torcedores que votarem, a não votar nele. Porque, infelizmente, o André Sanches trouxe um rombo financeiro para o Corinthians. Se hoje o Corinthians não tem poder de compra, é graças ao André Sanches, que deixou uma dívida milionária no clube. Pessoal, o André Sanches era para ter feito um busto desse cara no Corinthians, se ele não tivesse feito as cagadas que ele fez. Ele foi muito importante para o Timão, trouxe títulos muito importantes, como Libertadores invicto, Mundial, que são os principais títulos do Corinthians, Campeonato Brasileiro. Ele bateu no peito enquanto o Tite estava mal e bancou a permanência do Tite no Corinthians. A imprensa, a mídia caindo em cima para o Tite cair, ele falou: o Tite vai continuar meu treinador e pronto, acabou. E deu no que deu, méritos dele. Mas infelizmente o Corinthians hoje tem um rombo financeiro. O Corinthians tem uma dívida enorme. Muitos dizem que é uma dívida impagável, graças ao André Sanches. Principalmente nesse estádio, na Neoquímica Arena. Vocês aí já foram na Neoquímica Arena, fiel? Parece um palácio lá dentro. Só que o estádio saiu por um orçamento e virou outro. O estádio hoje saiu 10 vezes mais caro do que estava no orçamento. Teve ampliação no estádio para caber a Copa do Mundo, gerou gastos. Falta de pagamento gerou juros, aumentou mais a dívida. E fora as outras coisas que aconteceram, que o estádio saiu por um valor e hoje vale 10 vezes mais. Ah, porque temos que ter um estádio. Vocês acham que o Maracanã é do Flamengo? O Maracanã não é do Flamengo. E vê se o Flamengo está preocupado. O Flamengo todo ano está disputando o título. O Flamengo hoje tem a maior folha salarial do Brasil, com grandes jogadores no elenco. Imaginem se o Corinthians não tivesse a Neoquímica Arena. Se o Corinthians continuasse usando o Pacaembu como sua casa. O Corinthians hoje teria um time dos sonhos, porque o Corinthians arrecada muito dinheiro. O Corinthians mete 40 mil torcedores em estreia de Paulistão contra a Ferroviária. A média de público do Corinthians na Neoquímica Arena é de 35 a 40 mil torcedores por jogo em casa. Fora os grandes jogos de Libertadores, umas quartas de finais, umas oitavas, uma semi, que dá lotação total. Então o Corinthians hoje não tem um poder aquisitivo de compra maior por causa do André Sanches. É por isso que nós, na maioria das vezes, procuramos jogadores com oportunidades de mercado. Jogadores sem vínculos contratuais. Mas eu quero que vocês comentem aí.
Eu quero saber muito a sua opinião, aliás, nesse caso. Porque aqui no canal, pessoal, não tem conversa. Eu respondo todos os comentários sem exceção. Você pode criticar, você pode elogiar, você pode falar o que vir na sua cabeça. Mas a pergunta é, vocês acham que o André Sanches seria uma boa voltar ao comando do Corinthians? Sim ou não? Respondem aí, pessoal. Pessoal, e é nesse vínculo, e já é linkando com isso que eu quero trazer para vocês sobre o orçamento que foi liberado para contratações do Corinthians, já em julho agora, a partir do dia 3. Foi aprovado pela maioria dos conselheiros e o Corinthians levantou uma verba de 8 milhões de euros, segundo o Gazeta Esportiva, que hoje é equivalente a 8 milhões de reais. Ah, corintianeiro, mais 43 milhões para contratação, para fazer uma renovação de elenco não é muito. E é verdade, mas eu vou explicar para você tudo detalhado. Por isso que é importante você deixar o seu like. Aqui trazemos a notícia detalhada para você, torcedor do Corinthians. Pessoal, são 43 milhões liberados. Realmente não é um dinheiro alto, não é muita grana. Para vocês terem uma ideia, o Fausto Vera, um jogador só, foi contratado por 33 milhões de reais. E a gente tem 43 milhões para fazer uma renovação. Em outras palavras, desses 43 milhões de reais, ou o Corinthians traz 3 a 4 caras meia boca para compor elenco mesmo, ou traz um cara bom, mais bom. 43 milhões de reais não dá para você renovar o elenco só com jogadores de qualidade. É muito pouco. Mas espera aí, calma, não é o fim dos tempos. O Corinthians vai trazer também jogadores com oportunidade de mercado. Jogadores que vão ficar sem vínculos contratuais, e são muitos a partir de junho. São muitos jogadores que vão ficar livres de seus times, livres de seus contratos, já no mês que vem agora. Matheus Pereira é um exemplo deles. Quer dizer, Matheus Pereira, o Corinthians tenta um empréstimo. O Lucas Veríssimo, o Corinthians tenta um empréstimo. Toda a negociação que se envolve em empréstimo não envolve quantias financeiras para tirar o cara do clube. Fora os jogadores, é óbvio que terão seus contratos rompidos, como o Matias Rojas, que está sendo especulado. Então tem muitas oportunidades de mercado. Roberto Firmino é um deles. Ah, corintianeiro, você está ficando louco? Não. Roberto Firmino revelou ser corintiano. Roberto Firmino disse que tem vontade de se aposentar no Brasil. Roberto Firmino tem seu contrato desvinculado já no mês que vem, no dia 30 do mês que vem. Ele já não tem vínculo contratual mais, ele está livre no mercado. É óbvio que é um jogador caro, é óbvio que é um jogador requisitado, mas ele já revelou ser corintiano. Por que não? A gente não sabe o que acontece diretamente na presidência, internamente, o que o Alessandro e o Duílio conversam. Tem muitos nomes que virão à pauta ainda. E o Corinthians já fez consultas para o Roberto Firmino lá atrás. Então o Roberto Firmino vai ficar livre no mercado. Matheus Pereira pode vir por empréstimo. Lucas Veríssimo está sendo cogitado, pode vir por empréstimo. Matias Rojas vai ficar livre no mercado. Isso todas contratações que podem vir sem mexer nos 43 milhões. Agora, com esses 43 milhões, esses 8 milhões de euros, o Corinthians tem que ser cirúrgico. Tem que usar um critério foda. Tem que usar um critério forte, porque o Corinthians não pode errar nas contratações. Mas o que vocês acham, fiel? Vocês acham que compensa o Corinthians trazer um jogador bom ou dividir esses 43 milhões em 2 ou 3 peças para o elenco? Um dos jogadores requisitados, por exemplo, que tem a contratação aprovada, que o Vanderlei Luxemburgo aprovou, falou, pode buscar porque eu gosto do atleta, é o Pedrinho, ex-Corinthians, cria do Terrão, que hoje está no Atlético Mineiro. Porém, eu acredito que se o Corinthians trouxer o Pedrinho, o Corinthians não tem vergonha na sua cara. Porque o cara é criado no Corinthians, filho do Terrão, jogou no Corinthians, que é a maior vitrine do Brasil, foi para o Benfica, que é o sonho de todo jogador ir para a Europa, graças ao Corinthians. E quando o Pedrinho voltou, nós estávamos precisando dele.
gerou expectativa em todos nós corintianos e ele foi pro Atlético Mineiro. Simples assim. O Corinthians deu tudo para ele cuspiu na cara do Corinthians e foi pro Atlético Mineiro. E o seu empresário, Will Dantas, ficou fazendo piadinhas na internet do Corinthians. Porque o Corinthians ainda tem uma dívida com esse empresário. Então, se o Corinthians contrata esse cara, o Corinthians não tem brio, não tem vergonha na cara. Porque o Pedrinho aceitou jogar no Corinthians, mas vocês sabem por quantos, fiel? R$1 milhão mensais na época que ele voltou pro Benfica. O Corinthians falou, não, eu não pago. Falou, então eu não jogo aqui. Ele acabou indo pro Atlético Mineiro para ganhar R$700 mil. Ele não podia falar, ô Will Dantas, calma aí, cara. Eu sou filho do terrão, eu sou cria do Corinthians. Foi o Corinthians que me proporcionou tudo que eu tenho hoje. Eu vou lá jogar no Corinthians, vou ganhar lá meus R$400 mil, meus R$500 mil, vou voltar a jogar bem para ter outra oportunidade na Europa. Não, foi para o Atlético Mineiro, cuspiu na cara do Corinthians, não deu a mínima, o empresário dele ficou fazendo piadinha da gente e agora está surgindo que o Vanderlei Luxemburgo gosta do atleta e quer trazer para o Corinthians. Não, se o Duílio contratar esse cara, não tem vergonha na cara, porque esse cara não é corintiano. Agora que ele tá mal lá no Atlético, quer vir pra cá, fica socado naquela bosta de galo lá, porque aqui é Corinthians, irmão. Que isso não vai fazer graça pra nossa cara e vir depois de boa, não. Você foi filho do terrão, mas foi um traíra do caralho, é isso que você foi. Mas comentem aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que seria uma boa o Pedrinho vir para o Corinthians hoje? Vocês acham que seria legal o Corinthians contratar ele? Eu acredito que não. Mas e você? Comentem, porque a sua opinião é de grande valor aqui para nós do canal. Pessoal, e não podemos esquecer de uma notícia muito importante. Além desses 3 reforços que podem chegar, ou um reforço de peso, fora as oportunidades de mercado, porque vão vir, porque se não vir o Corinthians vai cair. Tanto é que o orçamento já foi aprovado. O Duílio e o Alessandro entendem que tem que vir os reforços. A gente também tem que, não podemos esquecer, o Renato Augusto, que já vai estar à disposição do treinador Vanderlei Luxemburgo para o segundo jogo diante do Atlético Mineiro. Querendo ou não, o Renato Augusto hoje é o nosso principal reforço. Ele já saiu do último estágio, que é a caixa de areia, e já treina com bola com a equipe. Óbvio que existe uma cautela, mas o Renato Augusto hoje é o nosso principal jogador. Existe até a Renato dependência dentro do elenco. O nosso principal meia de criação. E no Brasil hoje não existe jogador igual ele. É uma peça, é uma engrenagem super importante que temos, que vai voltar ao time e vai engrenar com essas novas peças que virão para nos dar um ar de esperança. Porque um time do tamanho do Corinthians não merece só ter esperança. Um time do tamanho do Corinthians tem que ser protagonista de tudo, meu irmão. É 40 milhões de torcedores no Brasil, só no Brasil. É o dobro da população de Portugal, irmão. Isso é Corinthians, cara. Então, a gente tem que disputar título de todos os campeonatos que disputar. E jamais está passando por essa fase que a gente está passando. Então, só dando um atento aí, jogando um atenuante super importante, você que é fiel torcedor, você tem a obrigação de, como corintiano de verdade, a não votar no André Sanches para presidente, para não nos deixar outro rombo financeiro enorme. Pessoal, as notícias do Corinthians que eu queria passar para vocês foram essas. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever, porque aqui trazemos notícias do Corinthians todos os dias. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!